poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Pentecostal Bereana. E dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto recorrente, principalmente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, em outras redes sociais que nós temos visto a respeito de um tema fundamental à fé cristã, que é a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Nós vemos diversas falas e falácias sobre o assunto. Em tempos de guerra, crises, pandemias, tragédias, e muita gente diz: agora Jesus volta, agora Jesus está voltando. Não é verdade? Nós ouvimos isso diversas vezes na internet. Mas será que podemos afirmar isso baseados em notícias de jornal? Eu costumo chamar isso de escatologia de jornal. E o que será que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Ela ensina um outro caminho, em vez de nós ficarmos olhando os noticiários, ficarmos vendo essas notícias e ficarmos desesperados ou preocupados até mesmo. Jesus está voltando, está tudo acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre a escatologia bíblica e por que não devemos interpretar a volta de Cristo a partir das manchetes de jornais, mas sim das escrituras sagradas. Qual o principal problema da escatologia de jornal? É que muitos cristãos acabam interpretando as profecias bíblicas olhando primeiro para o noticiário. Ele pega as notícias e acaba interpretando a palavra de Deus a partir dos noticiários. Guerras, terremotos, economia, política, líderes mundiais, que a grande moda é o líder tal é o anticristo, como nós bem vemos na internet. O problema é que essas coisas sempre existiram na história da humanidade. Sempre houve esse tipo de coisa. Cada geração acreditou que era a última, porque sempre houve crise, sempre houve pandemia, sempre houve guerras, rumores de guerras, líderes mundiais que se levantavam. Então, diversas coisas aconteceram na história da humanidade. Quando nós baseamos nossa fé em notícias, geramos medo, criamos sensacionalismos e fazemos previsões que a Bíblia nunca autorizou com que nós façamos. E isso enfraquece a fé e confunde a igreja, aqueles irmãos que estão chegando na fé. Eles vão ficar confundidos com essas questões, porque eles não têm o conhecimento fundamental à fé. Eles ainda não têm aquela base teológica, base bíblica, para ver que são falácias somente, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E o que Jesus disse sobre os sinais dos fins dos tempos? Jesus falou claramente sobre guerras, fomes, terremotos, mas ele fez um alerta muito importante que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 8. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então essa é a fala de Jesus principal sobre essas questões. Jesus não disse: quando vier essas coisas, calculem datas, vejam que horas vai ser. Muito pelo contrário, Jesus disse para não vos assustem, porque ainda não é o fim. Essas coisas são chamadas de princípios das dores, mas não é o fim ainda em si. Então nós devemos tomar bastante cuidado com essas questões de noticiário e basear a nossa fé, a nossa esperança escatológica nesses eventos que acontecem no mundo hoje.
E a volta de Jesus não tem uma data marcada. Tem um senhor que fica na internet que todo ano ele data a volta de Jesus. E toda vez ele erra, obviamente, porque não tem como datar a volta do Senhor Jesus. Um dos maiores erros da escatologia de jornal é justamente esse, tentar marcar datas. E nós vemos ao longo da história da igreja que diversas pessoas fizeram esse erro gravíssimo. Nós vemos também com o movimento adventista, que é uma seita, que também errou, marcou a volta de Jesus e erraram. E outros, muitos erram e erraram e vão continuar errando, porque tentam fazer com que essa escatologia de jornal, eles baseiam a sua fé nessa escatologia de jornal. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz o seguinte: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus sabe quando será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nem os anjos sabem, quanto mais os comentaristas de notícias. Quando alguém diz Jesus volta este ano por causa do que está acontecendo no mundo, essa pessoa já está indo além do que a Bíblia permite com que ela vá. Ela está indo muito além, ela está ultrapassando os limites que a Bíblia nos dá a esse respeito. A escatologia bíblica aponta para a vigilância, não para o medo. A Bíblia nunca nos chama para viver em pânico, mas em vigilância. Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar não é ficar grudado no noticiário. Vigiar é viver em santidade, permanecer firme na fé, anunciar o evangelho e estar preparado espiritualmente. Então, isso é estar em vigilância e nós devemos sempre estar em vigilância. O foco das Escrituras não é quando, mas como estamos vivendo. A grande pergunta bíblica não é Jesus volta amanhã ou depois, mas sim, se ele voltar hoje, agora, nesse exato momento, eu estou preparado. Essa é a grande mensagem do Evangelho e que nós devemos sempre estar preparados. Em 2 de Pedro, capítulo 3:11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade. A escatologia bíblica, ela nos chama para transformação, não especulação. Esse não é o foco das Sagradas Escrituras, muito pelo contrário. Para nós estarmos concluindo, notícias mudam todos os dias. Todos os dias tem notícias novas, notícias diferentes e preocupantes e que podem nos alarmar. Nós vivemos no mundo e devemos sim estar preocupados com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela é imutável. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Não baseie sua fé em manchetes. Baseie sua esperança na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Jesus vai voltar sim, isso é certo. Jesus, ele irá voltar. Isso ninguém pode duvidar, porque ele está voltando. Mas até lá, que ele nos encontre fiéis,
firmes, cheios de amor, cheios do Espírito Santo e produzindo o fruto do Espírito que há em nós, como cristãos cheios do Espírito Santo. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te edificou, deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.